Hello, hello, guys! Como vocês estão? Eu tô aqui me recuperando ainda, meio fraquinha, xoxa, capenga e fanha, mas não podia deixar de vir fazer a revisão que eu prometi para vocês da nossa primeira prova do ano. É, Essa revisão é uma revisão curta, que na verdade é só para a gente relembrar os tópicos ali que estão no nosso roteiro e também dar uma faladinha assim sobre as questões da prova e o que que vai ter, o que que vai ser cobrado em cada questão. Então vamos lá aos nossos tópicos da prova. Opa, temos uma criança querendo fazer parte aqui. Dá um oi, Cookie. Peraí. Ah, quando não é minha filha humana é a minha filha peluda, querendo fazer parte das gravações. Vocês vão ver no decorrer do ano que sempre uma das duas faz parte da gravação. Então vamos lá. Gente, os tópicos da nossa. Opa, eu tô tentando aqui. Então, os tópicos da nossa prova são cinco, tá? Aqui eu coloquei só quatro, porque um deles é vocabulário. E daí o vocabulário não tem muito o que explicar. E como aqui a ideia é dar uma pincelada, né, uma reexplicada no conteúdo, não tem como explicar vocabulário. Então a minha dica para vocês é peguem aquelas páginas ali que eu postei no Conecta, né, no roteiro de vocabulário. E façam um ditado, pede pro pai, pra mãe, pro irmão falar a palavra em português e vocês escreverem em inglês, ou para mostrar a foto e vocês terem que falar o nome, enfim, para vocês irem memorizando essas palavrinhas ali do vocabulário da sustentabilidade. E vamos lá aos nossos outros tópicos de gramática. O primeiro é o either or, que ele é usado para mostrar opções, para dar opções. Então a gente vai usar ele ou em situações ali, como nessa primeira frase, we can either go to the beach or to the club, ou a gente pode usar em situações onde ele aparece já no primeiro, como a primeira parte da frase, né? Either you run now or you will miss the bus. Então, ambas as situações são muito normais, muito comuns, né? E vocês podem ver que a regra não muda, né? Que a situação aqui não muda. Então, eu vou ter sempre o either no começo e o or depois. Either, uma situação, né, uma opção, or e uma segunda opção ali do lado. A questão que vai ter na prova sobre isso é exatamente completar com either or na ordem correta. E qual é a ordem correta, teacher? Só tem uma. Either or. Tá, teacher? Então eu vou ter que escrever na prova either or um either num espacinho e or no outro? Yes. E são três questões assim. São três frases que vocês vão ter que completar. Então, são três décimos que vocês já vão aqui, ó, levar. 10% da prova é um presente meu de Páscoa. Combinado? Aí, temos o an e some. Gente, o I e o when, a gente viu durante todas essas semanas ali que a gente falou sobre isso, a gente falou sobre ser antes de consoante e antes de vogal, certo? Então, o a gente vai usar ele de som de consoante e som de vogal. E é exatamente isso. Tem algumas letrinhas ali, como o U, o H e as siglas, que a gente precisa prestar atenção no som. Todos os outros, as outras letras, a gente só precisa tocar o A antes do consoante e o N antes de vogal. E é só isso, não tem nada de nenhum outro mistério escondido. Na prova, eu não vou cobrar som, tá? Eu não vou cobrar ali o som do H, o som do U, não. Vai ser só consoante e vogal. O que vocês vão ter que saber diferenciar é quando vai usar o A, quando vai usar o N e quando vai usar o some. É isso que eu quero que vocês diferenciem. Então, I e am vai ser sempre no singular, quando eu estiver falando de um ou uma. E o some vocês vão usar sempre no plural, ou quando vocês forem falar de alguma coisa não contável. Ai, teacher, como assim uma coisa não contável? Uma coisa que eu não posso, que eu não consigo contar se eu não colocar num recipiente. Sei lá, numa caneca,
numa chaleira, numa colherinha, num... Ai, ai, eu não posso rir que dói minha cabeça. Mas os meus neurônios quinto ano estão voltando, então logo, logo meu corpo está acompanhando também. Então, as minhas piadinhas sem graça estão voltando. Então, quando eu não coloco num recipiente, eu não consigo contar. Então, por exemplo, água. Se eu não coloco a água dentro de um copo, de uma garrafa, ou de um copo, ou de, enfim, eu não posso dizer uma água, duas águas, três águas, certo? Mesma coisa acontece com o café, mesma coisa acontece com feijão, arroz. Então, a gente pode pensar em tudo que for líquido, pastoso, grãos, pó ou gasoso, a gente não consegue contar sem colocar no recipiente ou sem dar uma unidade de medida. Então, por isso, eles são considerados não contáveis. E para isso, a gente vai ter que usar o some. Quando a gente for falar, tipo, I need to buy some water, I need to drink some juice, e assim por diante, ok? Aí, mais ainda nesse rolê do contável e não contável, a gente tem o how many e o how much. O how many e o how much, eles querem dizer exatamente a mesma coisa, só que eles são usados para coisas diferentes. Então, how many eu vou usar para quando eu for falar de coisas que eu consigo contar, e how much para coisas que eu não consigo contar. E quando eu for perguntar sobre essas coisas, né? Que é quanto, quanta em perguntas. Então, se eu pergunto, how many students are there in the classroom? Eu estou querendo saber quantos alunos tem na sala. E alunos dá para contar, certo? Agora, se eu pergunto, how much water do you drink in the morning? Água não dá para contar. A gente já viu, né? Que tá lá na listinha do líquido, tarará. Então, não dá para contar. Eu vou usar o how much. Mesma coisa aqui. How many pens do you have? How many pens? Pens dá pra gente contar. Uma caneta, duas canetas, enfim. Então, how many? E how much money do you have in your pocket? Oh, teacher, mas espera, money, eu consigo contar. Por que que tá ali? Não consegue. Você conta o real, o euro, o dólar, não o money. Money é a gente tem que usar uma unidade de medida para contar o money, ou seja, uma unidade de medida, no caso, uma moeda, né? Ah, que seria o real, o dólar ou qualquer outra moeda do mundo, right? Eu não falo eu tenho dois dinheiros, eu tenho três dinheiros, né? Eu falo, eu tenho R$ 3, eu tenho R$ 12. Right? Então, na prova tem uma questão que é para completar com how many, how much, facinho, bonitinha, bem tranquila. Ah, eu não falei da questão que tem com a, and e some. A, and e some vai ser um texto e vocês vão ter que, se eu não me engano, são 8 espacinhos dentro desse texto que vocês vão ter que completar com a, an ou some. É bem parecido com aquele. Bem parecido, não, é o mesmo estilo, é igual, só não é o mesmo texto, claro, né? Daqueles que a gente fez em sala, no livro. O mesmo estilo de atividade. E o how many, how much. Só que nos da sala a gente podia completar com o vaziozinho, lembra aquele a bolinha com risco? Não coloquei. Tirei isso porque eu acho que isso dá muita dúvida ainda para os alunos, então melhor não tirar ponto de vocês por besteira. E o How Many, How Much também vai ser bem parecido com as questões que a gente fez em sala, que é completar com How Many ou How Much, de acordo com o que tá lá. Ai, teacher, aquela regrinha que tu falou de quando a palavra logo em seguida tiver no plural é many, e quando a palavra logo em seguida do espacinho não tiver no plural é much, tá valendo? Tá, mas prestem atenção. Lembrem do que eu falei para vocês prestarem atenção. Vale, vale. Só que imagina se eu tivesse colocado um, water glasses. Seria how much water glasses? Seria how many water glasses? Porque eu estou falando de copos de água. E água não é contável, mas copos são contáveis. É contável. Mas copo é contável. Então teria que ser how many. Então prestem atenção não só na palavrinha que vem logo em seguida, mas na que vem depois também. Porque se for uma palavra composta aqui, é a daqui, né? Que no caso não tem. Mas seria a dali que vai contar se aquela palavra ali é uma palavra contável ou não contável.
ok? E aí, por último, temos o future with be going to, que é um dos tempos verbais que a gente usa para falar de futuro. Por que que eu falo que é um dos tempos verbais? Porque temos outros. Então, às vezes vocês vão usar esses, às vezes vocês vão usar o outro, mas por enquanto vamos pensar só nesse, não vamos pensar nos outros tempos do futuro. E por isso, mesmo que você saiba outros tempos no futuro, quando eu pedir para fazer frases sobre o futuro, use o be going to, que é o que está sendo avaliado. Não vai me fazer frase com will. A frase vai estar certa, mas não vai estar respondendo o que eu pedi. Beleza? Então presta atenção. Leiam o enunciado. Leiam o enunciado. Na verdade, eu vi uma ideia esses dias num vídeo do Instagram que a professora falou assim: eu queria provar que os alunos não leem as instruções da prova. E ela colocou lá no meio das instruções da prova, naquele quadradinho que a gente coloca lá o que que é para fazer, o que que não é para fazer na prova, né? Que ninguém lê. Aí ela colocou lá no meio dizendo que quem fizesse um xizinho na bolinha que estava na primeira página ia ganhar meio ponto. Sabe quantos alunos de 30 fizeram um xizinho? Dois. Ou seja, vocês não leem, né? Então, eu já vou falar. Vai ter uma questão que vai estar dizendo para vocês. Façam frases, com planos para o futuro, usando be going to. Aí a frase vai estar lá, sei lá, next year, que é ano que vem. Daí você vai lá, né? Next year I will. Não. Não, porque eu tô pedindo com be going to. Ai, teacher, mas will também é usado para o futuro. É, mas agora eu não quero saber se você sabe o will. Eu só quero saber se você sabe o will na prova, na prova globalizante. Lá na prova globalizante você pode falar do will. Agora é só be going to, ok? Então volta para cá. Ah, be going to vai ser usado para a gente falar de planos ou intenções no futuro. Ah, o que é muito importante que vocês lembrem e mantenham em mente é que vocês têm três verbos nessa estrutura verbal, nessa estrutura de frase. Então é importante que vocês tenham os três verbos ali. Então vai ter, na afirmativa, vocês vão ter sujeito, o verbo to be, que vai ser, não é o be, tá? Vai ser am, are ou is, depende da palavra. Going to e o verbo. Então, são três verbos: o verbo to be, o going e o outro verbo. Então, nessa frase ali, vocês têm She's going to travel to Miami next month. Aí, depois, na negativa, a gente só acrescenta o not, tá? Aqui. Ai, teacher, eu não gosto de falar she's not. Eu gosto de falar she isn't. Posso colocar she isn't? Pode. Ah, posso escrever she isn't? Pode. Se fosse aren't, podia escrever? Pode. Pode contrair, sem problema, tá? Então, na negativa, a gente só acrescenta o not logo depois do verbo to be. E na interrogativa, a gente inverte o verbo to be com o sujeito. Então, o verbo to be vai para frente e o subject vai para trás. Ah, é só isso? Sim. Então, vai ficar Is she going to travel to Miami next month? Porque o que que acontece, o que que aconteceu muito nas últimas provas? As pessoas botavam na cabeça da estrutura, né, que no verbo, na interrogativa, o verbo vai para frente. Mas aí mantinha o verbo aqui. Então ficava, is she is going to try? Não, não tem dois. Is, é só um, tá? Não brota outro lá, é só inverte. Beleza? E além dessa questão que eu falei ali, que vocês vão ter que fazer a frase, e gente, não precisa ser uma frase verdadeira, tá? Tô falando lá quais são os seus planos pro ano que vem. Ai, teacher, eu não tenho plano pro ano que vem, eu ainda não fiz. Inventa. Faz a frase mais besta que vocês conseguem pensar, assim, ó. Next year I am going to travel to Miami. Pronto, não tem problema. Eu não vou lá perguntar para seus pais se é verdade. Não tem problema, pode mentir, pode mentir. Se vocês falarem que vão para Marte, eu vou dar boa viagem, tá? Eu só quero que a frase esteja correta.
Eu só quero que a frase esteja dentro da estrutura do Be Going To. Estando dentro da estrutura do Be Going To, vocês podem inventar a maior mentira do mundo que eu vou achar bonito, ok? Mas vamos manter o bom senso. É uma prova. Estamos em aula. Estamos em uma escola católica cristã, em semana de Páscoa. Então vamos manter uma mentira saudável, uma brincadeirinha saudável, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Nada de bobagens. Então vamos lá. Ah, essa vai ser uma das questões, e a outra questão vai ser: eu vou dar uma frase e vou pedir para vocês passarem ela para negativa e vou pedir para vocês passarem ela para interrogativa. Easy peasy lemon squeezy. Bem tranquilinho, bem fácil. Que vocês precisarem. A gente fez essas questões, muitas questões dessa, em sala. A gente fez naquela lista de atividades que eu mandei, nessa semana agora que eu estava de atestado. Então, o tipo de atividade que tem na lista de atividades dessa semana e que tem no livro são exatamente os mesmos tipos de atividades que vão ter na prova. Eu nunca faço atividades fora do comum, do que a gente viu dentro da sala. Então, não fiquem preocupados, em, meu Deus, como é que vai ser a prova, porque a minha prova é bem dentro da nossa realidade de sala de aula. Eu não viajo e busco outras coisas, tá bom? A minha referência é sempre o que a gente faz dentro de sala. Então é isso, meu povo. Caso vocês tenham dúvidas, meu nome no Teams é Muriel Vieira Garcia. O meu e-mail é muriel.garcia@maristabrasil.org. E aqui eu coloquei porque eu já tinha essa apresentação feita e tá ao vivo na nossa aula. Não teremos aula antes da prova. Então fica só o e-mail e o Teams. Caso vocês deixem mensagens aqui no YouTube, eu não sei ver, gente. Eu não sei ativar a notificação. Eu sou millennial, eu sou véia. Então, na próxima semana, vocês precisam me ensinar a ativar as minhas notificações para quando alguém comenta nos meus vídeos, porque eu quero ser uma blogueira de sucesso, mas o que me impede é a minha inimizade com a tecnologia, né? Então, semana que vem, vocês me dão um tutorial de como ser uma blogueira famosa, ok? Quero ser Emily Vick, porque ontem eu estava vendo a Emily Vick com a minha filha, e, gente, o marido dela tem uma McLaren, ele tem 19 anos. Uma McLaren, gente. Uma McLaren é mais dinheiro do que eu vou ganhar toda a minha vida. E ele só grita naquele vídeo. Gritar eu também sei. Será que eu vou ficar rica se eu gritar? Gente, vamos me deixar rica. Faz um like aí. Estudem, bons estudos e até segunda-feira. Bye, bye.